Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos então a esta nossa segunda parte do nosso Wellbeing Summit 2021. Espero que tenham descansado bem, que tenham dormido bem. Para quem não nos conhece aqui e lá em casa, eu sou a Joana, este é o meu colega Pedro. Nós somos colaboradores da Workwell e somos os anfitriões deste evento, onde abordamos várias temáticas sobre o bem-estar, a saúde e a felicidade dos nossos colaboradores e das nossas organizações. Para iniciarmos, vamos ter precisamente aqui uma mesa que vai abordar um bocadinho uma questão que foi aqui tocada muito com a questão da pandemia, que foi o descanso, o dormir bem, qualidade de sono. Com a digitalização, devido à pandemia, houve muitas das nossas pessoas que tiveram aqui um impacto muito grande relacionado com isto, não é verdade, Pedro? E, portanto, temos aqui a nossa primeira mesa, onde vamos falar sobre a digitalização da saúde e do bem-estar. Portanto, aqui alguns desafios e algumas oportunidades para as organizações com este mundo 4.0. Mas antes de avançarmos com a mesa e de eu passar aqui a palavra ao meu colega Pedro, só um pequeno à parte, porque eu hoje venho um pouco mais formal, digamos assim, comparativamente com o dia de ontem, porque, para quem não sabe, eu e o meu colega Pedro, nós estivemos a combinar os outfits, portanto, algo mais descontraído, mais tranquilo, casual, pronto, ao que o Pedro vem assim. Outra vez. Certo. Eu vim um bocadinho mais formal hoje, mas Muito obrigado, Joana. Sim, eu voltei a vir de sapatos. A Joana pediu-me para vir de ténis, mas realmente eu vim de sapatos. Mas estamos de ténis, estamos de sapatos, estamos à vontade aqui neste nosso evento, todos nós. Os nossos próximos oradores também. Vamos hoje ter novamente um dia presencial e também online, ontem tivemos uma ótima audiência online. Para todos que estão em casa, muito bom dia. Obrigado por estarem connosco, estejam ao longo do dia. Teremos alguns intervalos, mas continuamos a emissão em contínuo no YouTube, portanto mantenham-se connosco, certamente vão gostar dos temas partilhados. Para quem está connosco outra vez em sala ou pela primeira vez hoje, muito bom dia de novo, obrigado. Vamos ter alguns coffee breaks para podermos descansar, tomar também algum café e podermos comer, e teremos também novamente algumas atividades a ser dinamizadas aqui no nosso espaço. Para iniciarmos, como também já estamos aqui um bocadinho depois da hora, mas ainda a tempo, vou iniciar então a nossa mesa de digitalização do bem-estar, os desafios e oportunidades do mundo 4.0. Joana, muito obrigado e até já. Vou convidar os nossos amigos, os nossos oradores. Vou iniciar pelo Afonso Rodrigues. Se puderes vir ao palco, Afonso, muito obrigado. O Afonso, obrigado, Afonso, se quiseres tomar a tua cadeira à vontade. O Afonso é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e há 2 anos integra a equipa do Urban Sports Club, um dos nossos patrocinadores, a quem também agradecemos e que tornaram este evento possível, e faz o papel de Senior Business Development Manager Iberia. Gostava de convidar de seguida a Ana Rebelo. Ana, muito obrigado. Aqui também juntar-se a nós no palco. Se quiser passar para a Liana, muito obrigado. A Ana é licenciada em Línguas Estrangeiras e Literatura Moderna, mestrada em Gestão de Marketing e Comunicação. Neste momento tem o papel de Chief Marketing Officer na Vis-a-Vis e é representante da Thrive Mental Wellbeing em Portugal. Gostava também de convidar, já aqui muito pertinho de nós, o Nuno Simões a juntar-se a nós. Muito obrigado, Nuno. Bom dia, Nuno. Muito obrigado. Juntar-se cá ali à Ana, eu fico deste lado. O Nuno é mestre em Sociologia das Organizações e do Trabalho, dedicou a carreira à gestão de pessoas e é atualmente o diretor de Capital Humano da PwC Portugal, Cabo Verde e Angola. Muito obrigado também, Nuno. E, finalmente, mas não menos de todo, o Carlos Oliveira, para se juntar a nós. Muito obrigado, Carlos. Bom dia. Se quiser juntar ali ao Nuno, Carlos, obrigadíssimo. O Carlos é o antigo secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação e desde o início da sua carreira que levou ao sucesso várias empresas de tecnologia, fundou diversas startups e também trabalhou na Microsoft. Atualmente o CEO da Fundação José Neves, um parceiro nosso também neste evento ao qual agradecemos, e board member no European Innovation Council. Para finalizar, juntar-me a eu à mesa, como já conhecem, Pedro Santos, faço parte da equipa da Workwell e sou também um dos organizadores do Wellbeing Summit.
Joana, muito obrigado. Força, claro que sim. Antes de iniciarmos a mesa, vou só dar uma pequenina explicação acerca deste QR Code que vocês têm, que lhes foi dado aqui no check-in a quem está presente e a quem está em casa pode aceder também de forma muito rápida. Scannerizando este QR Code vão ter ao nosso site do evento, onde tem um íconezinho onde podem aceder aos Q&A, colocar as vossas questões, as vossas dúvidas para esta mesa e para as restantes ao longo de todo o evento. Caso não consigam aceder através deste scan, podem aceder indo a www.menti.com, que é a aplicação que nós estamos a utilizar, e colocar o código 26742899. Alguma dúvida, alguma questão, podem esclarecer com os elementos da nossa equipa e coloquem, por favor, as vossas questões, as vossas dúvidas ou até mesmo comentários que queiram realizar. Muito obrigado a todos os presentes e a todos aí em casa. Um muito bom dia novamente e obrigado aos nossos oradores e ao nosso caro Pedro que vai moderar aqui a nossa próxima mesa. Obrigada e até já. Muito obrigado, Joana. Até já, obrigadíssimo. Obrigado novamente a todos vós que estão aqui a juntar neste segundo dia do Wellbeing Summit para podermos abordar um tema que rege o nosso mundo hoje em dia, não é? A digitalização é constante e não mostra sinais de abrandar. Ainda assim, como sabemos, por eventos recentes, não é? Pelo último ano e meio, houve uma digitalização forçada de alguns processos. Sei que todos vós trabalham numa área digital e têm conhecimento destas áreas. Eu, se calhar, iniciava pelo Afonso para também explicar um bocadinho para as pessoas que estão em casa, se calhar, podem não conhecer algumas das funcionalidades, das vantagens. Exatamente. Algumas das vantagens das variadas aplicações, tecnologias que representamos. Portanto, para ti, Afonso, perguntava-te algumas das vantagens, em geral, dos apps e programas de saúde, em especial, obviamente, do Urban Sports Club, que tanta variedade tem. Antes, agradecer, se calhar, ao Workwell pelo convite e ao Pedro e ao Tiago, especialmente, que foi com quem nós falámos sobre vir aqui ao Wellbeing Summit, que é uma iniciativa louvável e desde logo acho que dizer que a digitalização é uma coisa que é óbvia e inevitável para qualquer pessoa hoje em dia. A percentagem a nível mundial das pessoas que têm smartphones é muito, muito grande. Todos nós temos um smartphone ou às vezes dois, como eu hoje em dia, no bolso, e isso para as empresas e para as organizações representa uma oportunidade de chegar a um público-alvo muito, muito, muito facilmente. Nós hoje, através de um telefone, eu consigo se calhar agora ter um cliente a ativar uma subscrição Urban Sports Club em Madrid, como em Berlim, como em Paris. E isto para nós, a nível de escalabilidade do negócio, é obviamente muito interessante. Já dizia o Shaq O'Neal, que dizia que o Jeff Bezos, uma das coisas que mais valorizava para abrir um negócio é a escalabilidade do mesmo. E isto, no mundo digital, é obviamente muito, muito interessante. A nível das organizações, a digitalização acho que foi também uma resposta, ou a resposta para as organizações não perderem a sua cultura, a sua identidade em pandemia. Por exemplo, nós temos uma empresa que eu considero feliz e uma organização que investe nos seus colaboradores, seja nas ações de team building. Nós, como podem ver hoje, nós hoje viemos aqui em massa porque queríamos vir aqui, queríamos também estar presentes e ver o que é que as outras organizações estão a fazer. E o que é certo é que nós, em março do ano passado, fomos todos para casa e literalmente deixámos-nos ver durante meses e meses a fios. E uma empresa que investe em iniciativas, investe numa cultura muito própria, como é que consegue responder a esta interrupção de nos vermos diariamente, não é? Por exemplo, e nós, através do mundo digital, mais uma vez, com que nós também trabalhamos, conseguimos criar diversas iniciativas. Se fossem treinos online, fossem também conversas com pessoas ligadas ao mundo da psicologia, que acho que também vamos falar um bocadinho mais à frente. Criámos também um Wine O'Clock às sextas-feiras, giríssimo, para bebermos um copo de vinho e também nos rirmos um bocadinho uns dos outros, e acho que este tipo de iniciativas representa também a oportunidade que é para programas de saúde e bem-estar, para, através do mundo digital, através de smartphones, de conseguirem chegar a um público muito mais facilmente.
Sem dúvida, muito obrigado, Afonso, lá está. Acho que são iniciativas excelentes e que todos nós nos identificaremos certamente em sala e em casa, que aconteceu em março realmente do ano passado. Tivemos de transformar, ainda ontem falámos deste tema também, não é? Da transformação das iniciativas que tínhamos cara a cara para o digital, que trouxe algumas vantagens sem dúvida, e também algumas desvantagens que vamos abordar mais à frente. Eu aproveitava para passar então também aqui a palavra à Ana, para a Ana também explicar um bocadinho do lado da Thrive, para explicar um bocadinho também de como funciona a Thrive, as vantagens. O Afonso já abriu aqui este assunto. O Urban Sports Club tem uma variedade de serviços a nível normalmente mais de fitness, de também saúde e bem-estar generalizados, mas não tanto focado na psicologia, que eu sei que é o grande foco da Thrive. Não só psicologia, mas também o bem-estar integral e holístico das pessoas em organizações. Perguntava a Ana para nos explicar um bocadinho as vantagens da Thrive para as organizações, em específico, e também este aporte da digitalização da psicologia e dos serviços de bem-estar. Obrigada, Pedro. Eu também queria começar por agradecer o convite, por estar aqui. Realmente é uma honra. Queria também dar-vos os parabéns o som está bom, não está? Por esta iniciativa que é muito oportuna nos dias de hoje, e também cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes e também que nos assistem online. Recuperando aqui a sua questão, realmente a pandemia foi um acelerador de várias tendências, e no que diz respeito à transformação digital foi realmente o motor à alavanca. De repente as empresas tiveram que pôr os seus colaboradores em casa, dar continuidade, assegurar que os processos funcionassem de forma a dar continuidade ao negócio. E, por outro lado, os trabalhadores viram-se numa situação de teletrabalho, de distanciamento social, com todos os constrangimentos associados. Cresceram sem número de apps no mercado, todas muito focadas na saúde mental, que é um tema que agora se torna que se tornou prioritário, mas que já se falava há muito tempo. Mais uma vez, a pandemia tornou o assunto, foi uma alavanca para que ele se tornasse realmente uma parte integrante de muitos programas de bem-estar das empresas. Nas lojas da Google e da Apple, hoje em dia podem-se fazer o download de cerca de 20 mil aplicações. Muitas delas focam questões específicas de meditação, perturbações de sono, e outras já têm aqui uma base científica, no caso do Thrive, que se apoia em terapias cognitivo-comportamentais, de forma a prevenir, rastrear e autogerir situações de stress, depressão, ansiedade. Uma coisa muito importante, normalmente quando se falam nestas apps, elas estão sempre associadas a situações menos positivas. Pronto, eu estou um bocadinho mais estressado, ou eu estou mais ansioso. Depois há aquele estigma, não é? Que a pessoa continua a não querer reconhecer quando não se sente bem. Então, o mais importante nestas apps é que as pessoas consigam saber que encontram ajuda e que os seus dados estão seguros. Porque é uma questão que às vezes se coloca, é o que é que se fazem o que é que fazemos com os dados. O Thrive atua muito especificamente na área dos colaboradores das empresas, ok? Fornece mesmo relatórios de estatísticas para que a empresa possa avaliar, no fundo, o sucesso da iniciativa. Ela tem que ser valorizada pelos utilizadores, pelos colaboradores. E como é que isso se faz? É medindo os utilizadores ativos, percebendo também quais são as valências da app, quais são os benefícios da app, quais são as incidências, as patologias, digamos assim, que a própria app diagnostica. E atenção que ela não pretende substituir um psicólogo, nem tem aqui um efeito curativo, isso é muito importante que seja dito. E também não atua só quando estamos doentes, atua também para fortalecer a mente, criar resiliência e para ajudar terceiros. Por exemplo, eu, através de exercícios da app, que depois também utiliza uma tecnologia de gamificação que torna o engagement mais intensivo, é possível realmente que haja benefícios. Esses benefícios têm que ser comunicados e tem que ser uma comunicação persistente. Os colaboradores têm que perceber quais são os benefícios que podem tirar da app, não só quando estão doentes,
também quando estão bem, segurança ao nível da informação, com informação para a empresa, com relatórios para que a empresa possa medir o retorno e perceber até que ponto é que o aplicativo está ou não a ser valorizado junto dos colaboradores. Muito obrigado, Ana. Sem dúvida, alguns temas recorrentes. Obrigado por esta elucidação também, que eu acho que é importante percebermos, também sendo eu uma pessoa da área da psicologia, é muito querido este tema de que não é só para quando estamos mal, acho que é uma mensagem que também queremos passar aqui hoje. Os psicólogos em específico, os apoios de saúde mental e aplicações, lá está, validadas cientificamente, um tema muito importante que a Ana abordou aqui, que nos possam auxiliar, não devem ser apenas um suporte para quando estamos mal. Aliás, o próprio termo Thrive vem exatamente de quando estamos, de estarmos num pleno bem-estar, plena saúde e bem-estar, o oposto de languishing, não é? Aqui os ingleses. E é o grande objetivo realmente de todos nós aqui que estamos hoje e todas as digitalizações, quando realmente têm esta pertinência, é potenciar-nos e não apenas auxiliar-nos, que também podem o fazer, mas é mesmo potenciar a nossa saúde e bem-estar. O mesmo também, como o Afonso dizia, na área do Urban Sports Club, a nível mais também da saúde física, que também é importantíssima, e aqui a saúde mental. E eu aqui também, para depois passar a fazer esta ponte para o Nuno, gostava de falar dos temas que falámos ontem, também uma ponte que é muito importante e que eu sei que fazem na PwC, já falei com o Nuno, que é medir. Medir é muito, muito importante, mas depois temos que passar do medir e de utilizar estes dados. Aliás, a digitalização envolve dados, é inevitável, mas utilizá-los a nosso favor, que eu sei que é algo que fazem na PwC, que também é uma organização global e tem todas as vicissitudes, não é? e as dores, digamos assim, de uma organização global. E eu falando com o Nuno, sei que tem à volta de 10, se não me engano, se calhar mais, ia pedir ao Nuno para explicar aqui um bocadinho, quais as iniciativas digitais que têm aplicado para os colaboradores da PwC. Eu sei que têm bastantes e que têm funcionado bastante bem. Vai um bocadinho ao encontro do que a Ana estava a dizer. Como é que implementamos, como é que apoiamos o engagement dos colaboradores para tal, para utilizarem o melhor possível, e também como é que fazem todo o A a Z, não é, do deployment destas iniciativas digitais. Bom, antes de mais, queria agradecer mais uma vez também este convite e o facto de estar aqui presente neste evento, que considero na realidade que é um evento diferenciador na medida em que fala de algo muito importante e que muitas das vezes é esquecido pelas organizações, porque na realidade é algo que é mais, não é tão visível, não é tão palpável e então acaba por ser muitas das vezes ou colocado de lado ou eventualmente não se fala muito. É quase quando nós hoje em dia falamos de saúde mental e todo o estigma que está à volta, ou seja, quanto mais nós falarmos da saúde mental, mais facilmente nós vamos falar das coisas de uma forma aberta e sem problemas de estarmos a apontar o dedo ou de falarmos ou dizermos alguma coisa errada. E aqui é a mesma coisa, ou seja, aquilo que o Pedro estavas a dizer, na realidade aquilo que nós temos na PwC é uma preocupação e é um programa que está ligado ao well-being e que se chama Be Well, Work Well e que é global, ou seja, na realidade não é algo que surgiu com a pandemia, é algo que já existia antes, é algo que é uma preocupação numa empresa global e que, como vocês sabem, muito intensa. Trabalhamos muito em projetos internacionais e com deadlines apertados e tudo isso, como é óbvio, implica disponibilidade por parte das pessoas e as empresas, no nosso caso, têm obviamente que se preocupar com esse tipo de temas, ou seja, saber se os seus colaboradores estão bem, se os colaboradores na realidade têm as condições para poderem ter uma vida equilibrada e nós temos que, enquanto organização, fazer por isso. Então, o que é que eu posso destacar aquilo que são as iniciativas? Eu acho que isso é o mais importante. Nós, na nossa área de bem-estar, temos aquilo que nós chamamos quatro níveis ou 4 caixas onde enquadramos a parte do well-being. Uma tem a ver com a parte mental, outra com a parte física, outra com a parte emocional e outra com a parte espiritual. E nestas 4 caixas cabem todos os programas que depois nós vamos lançando, independente de país para país, de cultura para cultura, que vão sendo adequados àquilo que é a nossa realidade. E na parte que nós estamos aqui a falar do digital, uma das coisas que nós sentimos é que muitas das vezes as pessoas
precisam, ou porque estão isoladas, ou porque, na realidade, o trabalho que fazem em termos de dia-a-dia não é propriamente um trabalho fácil, precisam de algum apoio a qualquer momento, a qualquer hora, e a parte digital é isso que pode proporcionar a todas as pessoas na PwC. E os exemplos que nós temos desde aplicações que estão ligadas ao nosso calendário e que nos dizem e que sabem quando nós vamos viajar e que nos incentivam a fazer exercício, que nos dão dicas para fazer exercício, por exemplo, se estivermos num hotel, podemos subir as escadas do hotel, que devemos comer frutos secos, que se vamos viajar de avião, que devemos beber mais água, e tudo isto com notificações que vão sendo dadas consoante também aquilo que é a ligação ao próprio agendamento. Isto é um exemplo, mas poderia estar aqui a falar agora de muitas outras coisas que surgiram com a pandemia e que eu acho que essa é a parte, se calhar, mais interessante, que é a maneira como nós víamos coisas tradicionais como consultas médicas, por exemplo, ou consultas de psicologia, e que hoje em dia facilmente aceitamos fazer uma consulta médica ou uma consulta de psicologia através de um Google Meet ou através de um Zoom, por aí fora. E isso, eu diria que é uma quebra de um paradigma bastante grande. Ou seja, essa é a parte que nós, já que a pandemia trouxe-nos muitas coisas más, a pandemia também nos trouxe algumas coisas positivas e temos que ver as coisas pelo lado positivo, e essa é uma delas, é desbloquear uma série de ferramentas que nós tínhamos ao nosso dispor anteriormente e que de um momento para o outro ficaram à nossa disposição para muitas outras coisas que numa primeira iniciativa, se calhar, quando nós olhamos para elas, não eram utilizadas. As consultas foram uma das coisas que nós começámos a fazer de forma regular, as consultas, o apoio psicológico individual aos colaboradores, completamente gratuito, porque sabíamos que as pessoas precisavam e que poderiam antecipar uma série de problemas e prevenir algumas situações com base nesse apoio. Fizemos webinars com os nossos colaboradores de tudo o que vocês possam imaginar, desde como lidar com crianças em casa em tempos de pandemia, como é que as crianças lidam com o medo do desconhecido, ou seja, estamos a falar de um vírus que as crianças não veem e que nós estamos a dizer às crianças não podem tocar, não podem mexer, como é que os pais conseguem lidar com esse receio das crianças, ou com esse medo invisível que nós estamos a colocar também às crianças, e tudo isso, ou seja, todos esses webinars, todas essas iniciativas, fizemos iniciativas de mindfulness, de exercício via Meet, nós tivemos inclusivamente torneios, isto aqui mais para nós temos uma população muito jovem, torneios de PlayStation via streaming no período da pandemia. Tudo isso são coisas que podem ser feitas e que são coisas fáceis de fazer, que não implicam necessariamente um custo elevado, implicam obviamente termos meios, e aqui há pouco falava-se da segurança, a segurança é um aspecto importante, e aí felizmente a PwC antecipou alguns anos esta questão, não da pandemia obviamente, mas da questão da mobilidade e de termos acesso a ferramentas que pudessem ser colaborativas, e hoje em dia, com segurança, qualquer colaborador consegue ter, em qualquer parte do mundo, acesso a VPNs de 3 ou 4 devices diferentes, e isso é uma segurança também para aquilo que nós fazemos e para aquilo que é o nosso trabalho, e obviamente depois para esta componente mais de bem-estar. Eu se calhar terminava só porque falaste, Pedro, e para passar a palavra também, na questão de medir. E como é que nós medimos este tipo de iniciativas? Obviamente que para nós é muito importante percebermos se fazemos um webinar num determinado tema, se nós lançamos um programa de apoio psicológico, se nós lançamos uma app que permita às pessoas terem aqui algumas notificações para se levantarem, para irem beber água, para comerem comida saudável. Se nós temos isso, como é que nós vamos medir? Então, uma das coisas que nós fazemos é a parte quantitativa, ou seja, e essa é aquelas coisas mais óbvias, que é a utilização, perguntar, ou neste caso, validar qual é o nível de participação nos eventos ou nas aplicações, o número de utilizações e tudo mais, mas depois fazemos uma coisa que nós achamos que é muito, muito relevante e que temos aprendido bastante desde que começámos a fazer isso de uma forma regular, que é falar com as pessoas.
e falar com as pessoas, nós podemos fazê-lo de duas formas diferentes. Quando nós estamos a falar de organizações com muitas pessoas, obviamente que os surveys são uma boa forma de comunicar com as pessoas, ou seja, de obter informação e de conseguirmos obter dados que possamos depois monitorizar e trabalhar e perceber, por exemplo, no tempo da pandemia, se as pessoas se sentiam bem ou não, e resolvemos muitos problemas, porque as pessoas nesses questionários, por exemplo, diziam: sinto-me sozinha, não consigo estar a trabalhar no espaço onde eu estou, porque nem todas as pessoas têm condições em casa para estar a trabalhar remotamente, e isso às vezes não se fala, mas é uma realidade. Até ao facto de nós fazermos focos grupos, em que o objetivo é garantidamente perceber do lado dos colaboradores o que é que eles sentem com as iniciativas. Todo esse mix faz com que nós consigamos ter uma noção clara daquilo que é a nossa aposta, perceber se temos que deixar cair ou manter as iniciativas e, sobretudo, perceber se elas vão de encontro às expectativas dos trabalhadores, dos colaboradores e, eventualmente, se realmente eles estão a ganhar com isso. Sem dúvida, Nuno, muito obrigado. Acho que é um tema recorrente desde ontem. Conhecer as pessoas, foi o que falámos muito ontem, conhecer as pessoas e adequar as nossas iniciativas à realidade da nossa organização, sem dúvida é importantíssimo. Obviamente depois essa medição, que já vamos abordar mais à frente também, como a fazer ainda mais e melhor, acho que é um tema muito importante. Eu até aproveitava aqui, passei também a palavra depois ao Carlos, para fazer esta ponte, aqui com um segundo ponto que eu tinha, que eu acho que é muito importante. O Carlos tem uma carreira dedicada à área tecnológica e digital. Perguntava, obviamente, as vantagens da aplicação também. É uma aplicação, mas tem outras versatilidades que o Carlos representa, que é a 29K FJN da Fundação José Neves. Uma aplicação também ela própria de felicidade, bem-estar e saúde psicológica. Mais felicidade também, bem-estar, um grande foco vosso e importantíssimo hoje em dia. Eu fazia já uma ponte com o segundo ponto que eu gostava de abordar, porque acho que o Carlos também certamente terá muito aqui a adicionar, que é qual é que é o próximo passo, o futuro, as oportunidades de todas estas aplicações, digitalizações que falamos aqui e de outras tantas que sabemos que existem, mas qual o próximo passo? Por exemplo, a área dos wearables, que cada vez, como o Afonso dizia há pouco, todos hoje em dia, apostaria, não é? Aqui em sala e lá em casa, temos um smartphone no bolso, é quase inevitável, mas muitos de nós também já temos um wearable que mede, uma vez mais voltamos ao mesmo, dados biométricos e outras medidas que são de importante utilização. Qual é que é o futuro que o Carlos vê também? Obviamente, primeiro explicar as vantagens da 29K e como o público pode ter acesso a ela, até porque é também gratuita. E qual o vosso futuro, como veem na Fundação José Neves, esta evolução da tecnologia e, no geral, também para o mundo? Muito bem. Bom dia a todos. Muito obrigado também pelo convite. Se calhar começando por esse ponto e depois vou falar um bocadinho da Fundação e porque é que decidimos lançar um programa nesta área. Eu acho que a tecnologia aqui é só o enabler e, portanto, temos que ter muito cuidado. E diria que quando falamos de saúde mental e de bem-estar, temos que perceber que hoje em dia a tecnologia, em muitos dos casos, é ela própria um fator desse menor bem-estar e dessa saúde mental. E, portanto, temos que ter muito cuidado e, portanto, eu uso wearables e tenho um relógio destes porque quero capturar dados meus da minha saúde para ir vendo e percebendo a minha evolução, mas temos que ter cuidado com a privacidade, temos que perceber também o impacto que isto tem, por exemplo, o tema das notificações, o tema de estarmos hoje muito, eu diria que é uma adição muito forte muitas vezes com os nossos dispositivos e, portanto, quando falamos deste tema, às vezes é um contrassenso porque estamos a utilizar a tecnologia para criar bem-estar e, portanto, essa é uma preocupação muito grande que nós temos e já agora com várias organizações com as quais temos falado, precisamente desta questão, como é que há aqui esta relação humana e digital que permite, de facto, melhorar a qualidade de vida das pessoas, a sua felicidade e a sua saúde mental. Mas eu se calhar ia um bocadinho atrás e depois volto aqui à frente. Portanto, a Fundação José Neves é uma fundação relativamente recente e que nasceu com o objetivo de ajudar a transformar Portugal numa sociedade do conhecimento em que a educação, através da educação e do desenvolvimento pessoal e em que o conhecimento e as qualificações e as competências são aquilo que fazem a felicidade das pessoas e por decorrência, se tivermos pessoas mais felizes, mais qualificadas, que fazem aquilo que pretendem fazer, teremos um país melhor, com empresas melhores e tudo isso. E, portanto, esta é a tese da Fundação. E, portanto, temos uma vertente de muita preocupação com as qualificações dos portugueses
e com as competências para o futuro, seja de quem entra no ensino, digamos, regular, mas também, acima de tudo, depois, quem na educação ao longo da vida e nas competências para o futuro. Nós estamos num país em que mais ou menos metade dos trabalhadores portugueses terminaram o ensino básico. Portanto, é a realidade que nós temos hoje. 46% dos nossos empregadores têm, no máximo, terminado o ensino secundário. Temos o maior gap intergeracional da União Europeia entre uma nova geração altamente qualificada, felizmente, ou seja, o país deu passos muito fortes nos últimos anos e está a qualificar muitos dos jovens, mas depois, quando chegamos, há um gap muito grande entre as pessoas que já estão no mercado de trabalho e isto gera, naturalmente, muitas tensões. Isto só para explicar um bocadinho o que nós estamos a fazer. Temos bolsas, temos, neste momento, 5 milhões de euros para, até ao final do próximo ano, para bolsas, seja para pessoas que estão terminaram a sua formação e querem neste momento ingressar no mercado de trabalho e precisam de fazer uma especialização, mas acima de tudo também para pessoas que já estão no mercado de trabalho e precisam de fazer um MBA, precisam de fazer um mestrado, precisam de fazer uma pós-graduação, um bootcamp que transforma carreira e, portanto, este é, digamos, o core business. Depois temos uma área muito data-driven, em que temos uma ferramenta que é o Brighter Future, em parceria com o INE, que nos permite, por exemplo, irmos procurar uma profissão e percebermos qual é que é a evolução dessa profissão em termos de número de pessoas empregadas na última década, por ano, por região, percebermos como é que o salário evoluiu, o gap salarial entre homens e mulheres e também entre diferentes segmentos etários, quais os setores de maior empregabilidade, ligação disto com a educação, que tipo de competências são necessárias e, portanto, acima de tudo, estas ferramentas pretendem dar uma coisa que eu já lá vou também ligado mais com este tema, que é darem informação e conteúdo e dados para as pessoas poderem tomar as suas decisões de forma cada vez mais informada no que diz respeito à educação, ao seu futuro e à sua eventual também transformação do ponto de vista das suas qualificações ou das suas competências. E, portanto, a Fundação tem esta perspectiva muito clara. Fazemos outras coisas, mas não vou estar agora aqui a amassar-vos com isso. Tem esta perspectiva muito clara sobre a educação e, portanto, como é que os indivíduos podem ser mais felizes e mais bem-sucedidos através das suas qualificações, e acreditamos que a única forma deste nosso país, porque estamos focados 100% em Portugal, se desenvolver. E, portanto, o José Neves, que fundou a Farfetch, uma tecnológica muito bem-sucedida a nível global, decidiu doar 2/3 da riqueza que gera ao longo da vida para esta causa e para a fundação que leva o seu nome. Mas, desde o início, que há aqui uma perspectiva. Nós podemos manipular o mundo através do conhecimento e das competências, mas se não nos conhecermos a nós próprios, se não conseguirmos ter um equilíbrio e conseguirmos reagir aos impactos que nos vêm do mundo exterior, não seremos seres completos e provavelmente teremos muita dificuldade em sermos felizes. E, portanto, o quarto pilar da Fundação tem precisamente a ver com esta temática do desenvolvimento pessoal, do bem-estar e da saúde mental. Aliás, nós, em setembro, no nosso evento anual, trouxemos o professor António Damasio, precisamente para nos ligar estas duas vertentes, a vertente da razão, do conhecimento, mas também da emoção e ligarmos isto tudo. E, portanto, nessa altura lançamos então este programa que se chama 29KFJN, 29K, porque são 29 mil dias que em média se passa na Terra e, portanto, este programa pretende ajudar a que sejam mais bem passados possível e que possamos ter as ferramentas adequadas para gerirmos isto num país onde os temas da saúde mental, do bem-estar, apesar de felizmente se falarem mais, continuam a ser estigmas. Nós tivemos também o António Horta-Osório a conversar no evento de lançamento da Fundação connosco, precisamente sobre o burnout que ele teve, o que é que depois isto levou a que alguém que tem um lugar de liderança muito importante num grande banco conseguiu fazer, que foi perceber o tema, percebeu a realidade dele e de repente implementou no Lloyds Bank para todos os colaboradores, programas de saúde mental, programas para apoiar tudo isso, toda essa melhoria de bem-estar e saúde mental nas organizações, porque a liderança percebeu precisamente o que é que podia acontecer também aos seus colaboradores. E, portanto, nós tivemos sempre aqui uma preocupação muito grande, que é, estes são temas que muitas vezes em Portugal, por não serem falados, por serem estigmatizados, são efetivamente muitas vezes vistos como algo de esotérico. Há depois práticas muito questionáveis sobre estas matérias e, portanto, nós tínhamos muito receio. O que é que nós vamos, em termos de programa, lançar em Portugal que nos posicione de uma forma que seja bem percebida e que ajude àquilo que é a nossa missão, que é ajudar a desestigmatizar este tema, trazê-lo para a ordem do dia e ajudar
pessoas, indivíduos que nunca tiveram nenhuma propensão a falar sobre estes temas, perceberem que é normal eu poder estar em baixo, que é normal eu poder, que isso acontece como há uma dor de barriga e que é normal podermos falar destas coisas. Portanto, o princípio era, nós não podemos fazer aqui uma coisa que não tenha uma base científica muito forte. E esta foi a primeira, digamos, regra ou princípio muito forte. E depois tem que ser algo que tenha conteúdos em português de Portugal. Não podemos estar a falar de saúde mental, nem a falar de bem-estar e achar que as pessoas, por muito bem que falem inglês ou outras línguas, vão conseguir estar a fazer traduções de uma meditação e por aí dentro. E depois, algo que pudesse escalar, algo que pudesse não impactar um conjunto de pessoas na nossa proximidade, mas que no limite pudesse impactar um volume significativo de pessoas. E aí é que vem a tecnologia, ou seja, esta capacidade do digital e de o programa ter uma vertente na aplicação móvel, que é aquela que nos permite chegar virtualmente à mão de qualquer português. E, portanto, fazemos isto em parceria com uma fundação sueca que se chama 29K e em cocriação. E, portanto, no fim do dia aquilo que vocês poderão ver, descarregar é uma aplicação que se chama 29KFJN, e que tem exercícios, testes, aquilo que nós chamamos cursos, um toolkit de emergência, tudo conteúdos que são validados cientificamente, seja pelos parceiros da Universidade, do Karolinska Institute na Suécia, seja pela Universidade de Londres, seja por Harvard, por investigadores de Harvard, seja pela Universidade minha em Portugal, que é quem faz a validação dos conteúdos e das intervenções. E estas intervenções são intervenções que têm todas um princípio. Elas, se forem feitas da forma que são sugeridas na aplicação, deverão conseguir provocar um efeito profundo e duradouro. E esse é também um dos princípios que nós tínhamos quando lançamos, ou quando decidimos avançar com este programa. Para ajudarmos os portugueses, já são vários milhares, porque a aplicação é gratuita. O investimento é totalmente da Fundação, e vai ser sempre gratuita. Os dados, a privacidade, como já aqui foi revelado e dito, é uma das enormes preocupações que nós temos e, portanto, aqueles dados são todos anonimizados e ninguém tem acesso a eles. Pode ser feito trabalho científico, isso é claro, portanto, se descarregarem a aplicação, vão ver uma parte muito clara sobre aquilo que vocês autorizam que seja feito, mas o princípio é sempre os dados não são utilizados. Ninguém, para além de cientistas, tem acesso àqueles dados, nem nós próprios na Fundação temos acesso aos dados. E o objetivo, portanto, é também, acima de tudo, que as pessoas possam ter um primeiro contacto com estas realidades. Também, como aqui foi dito, não vai substituir intervenções médicas para quem já está, ou com psicólogos, para quem já está em situações mais avançadas, mas nós, estando num país que é um dos maiores consumidores da Europa de antidepressivos, aquilo que para nós, em termos de Fundação, era importante, era que quanto mais pessoas conseguissem tomar contacto com esta ferramenta, e há outras seguramente que podem ajudar, diminuir a hipótese de chegar a esse estágio, porque as pessoas vão ter awareness, vão compreender e vão começar a detectar sinais de alguma patologia e, portanto, poderem recorrer, quando necessário, à intervenção médica, não quando já é uma inevitabilidade e o problema já está numa escala muito grande. E, portanto, nós temos estes conteúdos totalmente em português. Fizemos também uma coisa, convidamos algumas pessoas, algumas com notoriedade maior, outras com notoriedade nas suas áreas, como a Catarina Furtado, a Fátima Lopes, e que fazem os cursos, não são formadoras, não são nada, elas fizeram os cursos, expõem-se ali, e a ideia é que nós possamos todos perceber também que algumas caras que conhecemos também têm as suas dificuldades, também têm os seus problemas e passaram por isto, e portanto haver ali uma certa empatia, mas também o próprio Luís Portela da Bial, a Paula Amorim da Galp, o José Neves, e portanto pessoas que se expõem ali e que nos cursos, porque os cursos têm uma componente de vídeo, portanto tem um flow, portanto nós temos cursos que vão de 3 a 8 semanas, as pessoas vão e fazem, e depois tem uma vertente muito importante, que é a vertente da partilha, portanto é possível fazer ali grupos online em vídeo ou em áudio, para que haja ali uma partilha depois com pessoas que precisem de fazer ou que queiram fazer esta interação, não é obrigatório, mas é de facto também do ponto de vista científico e dos dados que nós já temos, quando o impacto começa a ser mais profundo é quando há esta interação entre pessoas, portanto lá o tal fator humano. E portanto, eu se calhar para esta primeira intervenção
ficava por aqui. Portanto, isto é uma preocupação muito grande que a Fundação tem. Nós, já agora, para o lançamento do 29 KFJN, convidamos 5 empresas para serem também elas parceiras, porque achamos, o nosso objetivo é chegarmos aos portugueses individualmente, mas uma forma de o fazermos é também através das organizações, e portanto a Accenture, a própria Farfetch, a Galp, a Vial, a REN, foram 5 primeiras empresas que estão a usar já esta ferramenta, como complemento a algumas delas a outras ferramentas que já têm, como aqui a própria, como o Nuno estava a referir na PwC, já têm algumas ferramentas e decidiram que esta é mais uma que está no seu portfólio de soluções que recomendam aos seus colaboradores. Portanto, também as empresas não têm custo rigorosamente nenhum nesta questão, também não têm acesso a dados rigorosamente nenhuns, mas, portanto, podem fornecer aqui uma ferramenta que ajuda ou que pode ajudar os seus colaboradores a melhorarem a sua autoestima, o seu bem-estar e também a sua saúde mental. Muito obrigado, Carlos, sem dúvida. O que eu E depois falarei do futuro. Exatamente. Sim, também é a próxima pergunta. Portanto, eu é que já estava aqui a avançar e vou depois também passar ao Afonso essa pergunta já. Gostava só, antes de mais, agradecer, obviamente, também que esta explicação de todos, soluções que o que extrai também da vossa intervenção, que é muito importante e me é muito querido também, é a validação científica também na área da saúde mental. É algo fulcral, como a Ana dizia. Às vezes mais é menos, não é? E sabemos que temos muita coisa hoje em dia e um excesso também às vezes de informação, já vamos falar, que não está validada e que por vezes pode fazer mais mal que bem. Claro que nos vossos exemplos não acontece e isso é importantíssimo. E também ser feito em Portugal é muito importante, não é? Ter a Universidade do Minho a validar essa parte e a Thrive, que está validada também pelo Sistema Nacional de Saúde inglês. Do lado do Afonso, eu queria também ressalvar a parte que o Afonso tinha dito da escalabilização, não é? O Urban Sports Club tem a capacidade de estar por toda a Europa, e acredito que agora também mais que a Europa, a tornar as pessoas mais ativas, mais saudáveis, mais felizes ao mesmo tempo, porque o desporto e a atividade física são uma fonte e quase essencial não, totalmente essencial do nosso bem-estar e saúde. E eu aproveitava, Afonso, para te passar então também depois a palavra. Temos também depois algumas perguntas do público. Mas neste momento gostava então de abordar um bocadinho, eu vou juntar, como também já não temos muito tempo, mas ainda temos obviamente uma ronda para poderem expor, gostava de juntar estas duas hipóteses. Gostava que expusesse obviamente do vosso lado, se tiveres algum caso que já estejam a trabalhar, Afonso, mas também a tua visão geral destas oportunidades. Não sei se, por exemplo, vocês já estão também a entrar nesta área além dos wearables, temos outras, realidade virtual, realidade aumentada, temos várias tecnologias a emergir muito disruptivas, chamemos assim, não é? Porque quase o que falamos aqui, que são aplicações, já existem connosco há algum tempo. A pandemia acelerou, mas já estão connosco há algum tempo. Quais os próximos passos, quer da Urban Sports Club, quer das digitalizações de saúde e bem-estar em geral? E se quiseres também desde já abordar, não sei se no vosso caso terão algum processo para evitar isto ou não, como mitigar este excesso de conexão, este cansaço digital. Acredito que se calhar no vosso caso não seja tanto, mas penso que todos nós já sentimos, quer em casa, quer cá, aquela conexão constante, não é? Aquela, quase o outro inglesismo que é o FOMO, o Fear of Missing Out, não é? Estarmos constantemente a verificar o smartphone, o computador, o e-mail, com medo, quase, é mesmo medo de perder alguma coisa. Como é que vocês têm feito para mitigar um bocadinho isto e como é que vês o futuro, Afonso, quer do Urban Sports Club, quer desta área digital de saúde e bem-estar? Bem, eu acho que a resposta a essa última pergunta para nós é o mais óbvio, porque o que nós queremos fazer é que as pessoas façam desporto, saiam de casa e se mexam, não é? Portanto, acho que a atividade física é o saírem da frente de um ecrã e isso para nós é o mais interessante. E eu, se calhar, antes de falar um bocadinho mais disso, ia um bocadinho atrás, um bocadinho do que a Ana e o Carlos também tiveram agora a falar, que é importante percebermos nós que a tecnologia é uma ferramenta super importante. Hoje em dia, quem quer fugir à tecnologia é ou porque pode ou porque ainda não percebeu que a tecnologia é de facto um meio inevitável hoje em dia, sobretudo para essa escalabilidade que nós estamos a falar. Mas eu ontem estava à noite no hotel à procura de alguns dados sobre o tempo que os portugueses passam à frente de um ecrã. E fora do trabalho, há um estudo da Hill Knowlton que diz que são perto de 6 horas. Ou seja, eu acredito que pouca gente aqui nesta sala possa dormir 8 horas ou se possa dar esse luxo, mas que durma perto e que depois passe um dia à frente do computador a trabalhar e depois ainda veja televisão ou veja uma série de Netflix ou ainda vá ver alguma coisa, é fácil percebermos a percentagem do tempo que nós passamos à frente de um ecrã por dia.
E isto como estava o Carlos a dizer, a tecnologia é uma oportunidade enorme, mas também é uma das razões de todos estes problemas que nos leva aqui hoje de falar, não é? Porque passamos de facto muito tempo sentados, muito tempo à frente de um ecrã, e a nível do absentismo e do sedentarismo, isso acaba por revelar enormes riscos dentro das organizações, mas também em casa. É importante também perceber, eu também estive à procura de mais alguns dados, eu peço desculpa, sou um bocado chato com números, porque gosto de andar à procura às vezes deles, e é importante perceber uma coisa que o Carlos também estava a dizer, que é nós hoje em dia, uma geração, que se calhar uma geração, a minha geração e talvez a geração um bocadinho se calhar até abaixo, é uma geração altamente qualificada, como estava o Carlos a dizer, se calhar a mais qualificada provavelmente sempre em Portugal, mas ao mesmo, isto é se calhar uma das razões que as empresas também cada vez mais estão a apostar aqui em Portugal, mas é importante nós percebermos que no contexto internacional próprio Portugal, embora tenha iniciativas muito louváveis e esteja na vanguarda de muitas coisas, não é um marcador de tendências, e não é um marcador de tendências em quase nada. Por exemplo, dados do e-commerce revelam que em 2018 apenas 47% dos portugueses faziam uma compra de e-commerce de cada 3 meses. Agora subiu um bocadinho para 57%, mas a média em 2018, dados da Comissão Europeia, já era de 79%. Ou seja, isto revela que nós estamos uns furos abaixo ainda de muita no contexto internacional. Isto também, passando um bocadinho e puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, a Urban Sports Club, o que nós tentamos fazer é responder à palavra de ordem do dia de hoje, que é flexibilidade. Ou seja, isto que nós falamos do teletrabalho, do hybrid office, do poder não trabalhar uma sexta-feira à tarde como se trabalha em Espanha, ou como ontem mostraram na PKC, que ir para a escadaria ver o euro. Ou seja, nós hoje cada vez mais procuramos um dia-a-dia no trabalho flexível, versátil e que seja custom fit para o que cada colaborador quer. Nós o que fazemos é basicamente isto, ou seja, nós não queremos que as pessoas possam fazer só ginásio, ou possam só ir ao crossfit, ou possam só ir fazer surf. Nós queremos que as pessoas possam fazer aquilo que querem, como querem e onde querem. E o onde querem vem precisamente um bocadinho responder a uma necessidade que a pandemia nos urgiu de responder, que é o tele. Seja telepsicologia, seja isto o teledesporto, também para nós é uma coisa que há pessoas que acreditam nisto, e mais uma vez a nível de tendências, muitas pessoas me perguntam, sobretudo amigos meus, então, tu gostas disso de treinos online? E eu respondo redondamente, não gosto. Mas não gosto porque eu adoro jogar pádel, adoro ir ao ginásio, adoro jogar futebol, não me revejo nos treinos online, ainda que seja de facto uma tendência. É uma palavra de ordem, ou uma ideia de ordem hoje em dia em Portugal, muito fruto da pandemia, mas nós somos uma startup que foi fundada em Berlim, e isto na Alemanha e na Holanda não é uma tendência de agora, nem é uma realidade pós-pandemia. Antes já havia. E já havia muito, porque primeiro são países em que muitas das vezes neva e é um bocado complicado ir jogar pádel ao ar livre com 20 centímetros de neve, mas em Portugal é uma realidade de agora. E é uma realidade que acho que veio para ficar numa cota de mercado bastante residual, porque felizmente o português, também porque tem um número de dias de sol por ano que o permite, mas cada vez mais que quer ir aos espaços, e este pós-pandemia também revela isso. E se calhar este ponto que eu estava a querer falar era também um ponto que também os meus 3 colegas de painel também já abordaram, e que tem a ver com a tua pergunta de agora, que é o desafio da mitigação e do excesso de informação e conexão. E o Nuno há bocadinho estava a falar da quantidade de pop-ups e de notificações que nós temos. Imagina, nós às vezes não desligamos algumas notificações, era como o Nuno estava a dizer, é importante nós, se calhar, no dia-a-dia, no trabalho, termos algumas notificações, mas eu, por exemplo, uma coisa que me irrita imenso é que ontem cheguei ao hotel um bocadinho mais tarde e de repente o meu telefone mandou-me ir para a cama, e eu não gosto que a minha mãe me mande ir para a cama, quanto mais o meu telefone, não é? Portanto, esse excesso de conexão do telefone nos mandar fazer coisas, como o Nuno estava a dizer do nosso relógio, de nos dizer, olha, tens que te sentar, ou fazer aqueles exercícios de respiração, que às vezes são giros, mas às vezes também são um bocadinho irritantes. Ou seja, nós também temos que perceber que a tecnologia é uma ferramenta e uma oportunidade ótima, uma ferramenta e uma oportunidade que nós no Urban Sports Club, também através da escalabilidade e através da possibilidade de oferta, é genial, mas é importante que a tecnologia tem que fazer parte e tem que ser um veículo
de uma ideia maior, de um objetivo maior. No nosso caso, o nosso objetivo é que as pessoas possam divertir-se a fazer desporto, possam divertir-se a fazer aquilo que quiserem, como quiserem, onde quiserem. Se estão aqui em Lisboa, como por exemplo, eu vim do Porto e posso hoje e vou hoje treinar aqui em Lisboa, treino obviamente no Porto. Quando vou a algum dos nossos escritórios nos outros mercados, posso ir jogar pádel, como posso ir fazer crossfit. E esta flexibilidade é, como estava a dizer um bocadinho, a palavra de ordem de hoje em dia. Nós hoje em dia cada vez mais precisamos de ter ferramentas, de ter soluções, e as organizações também sejam mais direcionadas para a psicologia, para a nutrição, para iniciativas como a PHC que ontem partilhou connosco. Mas o que eu queria dizer é que tem que haver uma ideia maior, uma ideia mais abrangente, mais concreta, que é levar as pessoas a fazer alguma coisa diferente. E a tecnologia não deve ser o fim, deve ser apenas um meio disso, até porque, como tu falaste, e bem, há um excesso de informação, um excesso de conexão, um excesso de tempo passado à frente de um ecrã. E às vezes desligar um telefone ou deixar o telefone pelo menos em flight mode, desligar hoje em dia é um bocado, já quase nem acontece, mas ir a um ginásio, ir jogar um jogo de pádel com os amigos ou com a família, ir experimentar uma aula de surf, acho que acaba por ter um impacto no nosso dia-a-dia, seja pessoal ou profissional, que é completamente inegável. Sem dúvida, eu estava a ouvir a falar, Afonso, e estava a pensar realmente de concordar plenamente, que acho que é, e vai ter um tema que ontem falámos outra vez, a flexibilidade e o tempo, não é? Temos que gerir muito bem o nosso tempo. Acho que é algo que é transversal na nossa vida profissional desde sempre, mas que eu acho que a pandemia mostrou ainda mais. Porque realmente, eu costumo dizer, nós agora, pelo menos nós que estamos num formato híbrido, muitas empresas estão num formato híbrido, outras não, só presencial ou só remoto, como muitos de nós forçámos o tele, agora vivemos na velocidade tele em presencial. E não é a mesma coisa, se eu tiver que me deslocar, se eu tiver que fazer X ou Y, eu não vou conseguir fazer reunião em reunião, eu vou começar a ficar cansado, com excesso de informação, com um cansaço acumulado enorme, temos que saber parar e gerir o nosso tempo. Eu aí acho que é muito importante essa flexibilidade que vocês providenciam, obviamente, e também outras funcionalidades nos podem permitir, lá está, como desligar o nosso telemóvel durante X tempo, quando temos o tempo para nós para comer, para treinar, para cuidar da nossa saúde e bem-estar, acho que é muito, muito importante. O tempo, a flexibilidade, e voltamos uma vez mais também, e depois passando à Ana, à escolha quase, eu diria que é uma escolha, obrigado, que temos aqui, que é realmente procurar, se calhar, com o excesso que existe hoje em dia, procurar as melhores soluções. Que vem um tema que falámos ontem, e vamos abordar hoje certamente, que é a literacia, que o Carlos tão bem pôs. Em Portugal, e como o Afonso dizia também agora, temos tido muito, muito bom progresso na geração mais nova, e é excelente que assim o seja, e é para isso também que todos nós estamos aqui, mas realmente ainda existe um grande hiato entre a literacia do que realmente funciona, do que está validado cientificamente, de como e quando devemos usar este tipo de aplicações digitais ou de qualquer outra funcionalidade digital. Eu aqui também aproveitava então para perguntar um bocadinho a mesma vertente. Quais as oportunidades, obviamente já a Ana também já apresentou na intervenção anterior, como é que a Thrive consegue também mitigar isso? Já sei que através da validação científica, mas como conseguem também manter este engagement, até era uma das perguntas do público, porque como temos escolha, às vezes o engagement é difícil. Como manter este engagement, como mostrar às pessoas que realmente lhes faz bem, mantê-las a utilizar, mas não ultrapassando aquele limiar que o Afonso agora tão bem explicava também. Realmente é um desafio hoje em dia, e volto a pegar naquilo que já dissemos, que a tecnologia realmente permite-nos estar aqui, permitiu-nos ultrapassar a pandemia, mas também é responsável por grandes casos de ansiedade, de depressão, e não é à toa que Portugal é efetivamente recordista em utilização de antidepressivos e outros fármacos. Eu agora recordo aqui, nós estamos de tal forma hiperconectados, que agora recordo aqui um episódio há pouco tempo, quando houve aquele apagão das redes sociais, que as pessoas quase que ficaram histéricas. Meu Deus, e agora o que é que eu faço? Não é? Isso às vezes faz-nos pensar realmente como é que é possível nós passamos tanto tempo em frente a um ecrã e não dedicamos tempo àquilo que é nosso, coisas pessoais. E entretanto, eu tenho problemas e agora quem é que me vai ajudar é a tecnologia. Pronto, isto parece que é perverso, não é? É um ciclo que anda aqui às voltas. No caso do Thrive, também está em português de Portugal, que eu acho que é importantíssimo, porque a maior parte das apps que hoje em dia estão para download estão praticamente todas em inglês.
E se bem que Portugal é um país em que realmente há uma percentagem enormíssima de pessoas que falam bem o inglês, não é o melhor caso para que isso aconteça, porque há uma linguagem muito própria associada até a determinadas terminologias. O Thrive tem uma história interessante, porque nasce precisamente no UK. É a experiência de um psicólogo e de um psiquiatra que tinha uma carreira longa em hospitais privados e tinham um sonho. E o sonho era um objetivo, uma ambição, que era: como é que eu consigo chegar ao maior número de pessoas no menor curto espaço de tempo? Como é que isso é possível? Como é que eu posso ajudar as pessoas? E então, desta ambição, reuniram-se realmente, tiveram vários projetos, projetos esses que envolveram ensaios clínicos, muito importante na parte da credenciação científica. Aliás, o Thrive é no setor de apps para empresas, colaboradores nas empresas, é a única que é credenciada pelo NHS e neste momento também está a obter uma certificação europeia. É muito difícil ter este tipo de certificação. Mesmo em Portugal, existe alguma resistência da parte dos psicólogos em valorizar ou não a importância dessas apps. É importante que se perceba que elas não substituem, elas complementam, elas não curam e sinalizam para o exterior cada vez que a pessoa realmente tem um quadro grave. Neste contexto de excesso de informação, e eu agora concordo, eu também fico bastante irritada. O meu wearable, obviamente, é o meu telemóvel. Quando o Thrive me diz que vai dar 10 passos, vai meditar, tens que fazer uma caminhada, vai lá fora apanhar ar. Mas é engraçado que a tecnologia está-me a dizer: vai apanhar ar, sai daqui, larga o telemóvel, vai fazer alguma coisa mais físico e que, no fundo, me preencha espiritualmente, me torne mais forte e que me deixe não estar tão refém do Dr. Google, das redes sociais e até mesmo alguma pressão, às vezes, das próprias empresas, porque nós hoje em dia estamos online, não é? Constantemente online. Não quer dizer que estar online não quer dizer que estejamos sempre disponíveis, e às vezes recebemos e-mails à meia-noite e às 2 da manhã e etc. E às vezes as próprias empresas esperam que nós respondamos ou ao fim de semana ou à meia-noite. Portanto, o tal work-life balance que tanto preocupa as empresas, às vezes é comprometido desta forma. Portanto, acaba por ser sempre um ciclo perverso. O Thrive, o que é que ele faz? Ele tem uma intervenção, é praticamente, aliás, é todo gerido por psicólogos. Tem inclusivamente um módulo que permite que haja aqui alguma interação humana. Porque às vezes estamos a falar com uma aplicação e estamos sempre: e agora vai fazer isto? E como é que tu te sentes? E o que é que fizeste? E vou fazer meditação, ou vou fazer relaxamento profundo, ou vou fazer uma sessão de CBT, por exemplo. E parece que depois às tantas eu penso na minha vida e depois não tenho ninguém com quem falar. E realmente o Thrive inclui um módulo que é tipo um ambiente WhatsApp em que eu rapidamente posso ter contacto com um psicólogo e, enfim, partilhar algumas das minhas experiências menos positivas. Ensina-me a ver o lado positivo da vida, não estarmos sempre a pensar numa parte negativa. Nós, portugueses, infelizmente temos uma cultura que não somos muito otimistas. Acho que esta geração, e novamente o que é geracional, eu acho fantástico, porque é uma geração muito empreendedora, muito positiva e que já lida com a vida de uma forma diferente. Também serão as pessoas que mais irão utilizar estas ferramentas. Nós sabemos que vai haver sempre uma clivagem enorme, não é? Assim como ontem se disse que eu, empresa, proporciono um jogo de futebol para os meus colaboradores, mas eu não gosto de futebol, então se calhar eu vou proporcionar yoga. Não quer dizer que, outra vez aquele conceito, one size doesn't fit all, não é? Portanto, eu, ao gerar, ao proporcionar benefícios aos meus colaboradores, não quer dizer que todos eles vão gostar da mesma coisa, mas eu tenho, e cada um faz o uso, e tem que ser responsável, e tem que saber fazer uma autogestão para a sua própria defesa, para a sua própria valorização. É importante nos dias de hoje, em que nós estamos sobrecarregados de informação. Muitas vezes não conseguimos sequer distinguir o que é verdadeiro, e eu recordo aqui a questão das fake news no tempo da pandemia, que foram causadoras de um stress e de uma angústia, porque nós já não sabíamos às tantas
onde é que estava a verdade, não é? E havia teorias incríveis que punham à prova a nossa resiliência. É muito importante realmente que as pessoas consigam ter ferramentas para se poderem, não digo autotratarem, mas autogerirem, porque a saúde emocional ou mental é algo muito sério e que tem que ser tratado de uma forma muito séria e não com leviandade e não achando que uma app, só uma app por si, e nós não temos essa pretensão, que vai substituir um psicólogo, que vai curar uma pessoa. Não é esse o objetivo. É prevenir, rastrear, autogerir, que eu acho que é o mais importante nos dias. Numa sociedade tão tecnológica, a tecnologia ajudar a também não nos tornarmos tão interdependentes, não é? Acaba por ser aqui um ciclo que não tem que ser vicioso, mas tem que ser virtuoso para ambas as partes, não é? Muito obrigado, Ana. Eu extraio aqui dois temas muito importantes e que vou depois passar ao Nuno também, ainda da intervenção do Afonso e agora da Ana, que é estes ciclos. Nós temos esse ciclo do tempo e da própria tecnologia nos ajudar a deixá-la, e também este lado da literacia, que é importantíssima e que vem da organização também. Não é? Temos, nós ontem falávamos a importância de envolver as lideranças e estas lideranças também apoiar a pessoa, mas não deixa de ser também não diria responsabilidade, para não pôr essa pressão, não é, mas um fator importante a pessoa ter essa noção e autogerir-se. Eu diria que autogerir-se, para não também criar uma carga muito de responsabilidade, autogerir-se e saber onde ir buscar o melhor apoio. Se numa fase inicial alguma destas soluções, e obviamente numa fase mais crítica, procurar um apoio de saúde mental ou médico necessário. E eu aqui encontro um outro ciclo que passava ao Nuno. O Nuno, sendo também diretor, e estamos a ver também de outros países, não só em Portugal, e o Nuno também trabalhou em Cabo Verde e Angola. Tínhamos aqui uma pergunta do público quanto ao contexto angolano. Eu não gosto do nome, obviamente, de países em vias de desenvolvimento, até porque não o são, mas obviamente sabemos que existem algumas diferenças, não só no mercado angolano, mas noutros. Estava a pensar até na Ásia, não é? Temos este outro ciclo interessante, que são países realmente com uma literacia muito baixa, por vezes, da maioria da população quanto a temas de saúde e bem-estar e digitais, como o Carlos também falava que em Portugal em alguns setores também o existe, mas tem cada vez um uso maior de tecnologia e às vezes uma adição à tecnologia enorme, porque como sabemos hoje em dia está disponível em todo o lado. A pergunta do público era quais os desafios encontrados pela PwC no mercado angolano face ao contexto de digitalização dos processos e o acompanhamento das vossas pessoas. Eu tentava que o Nuno também, além de responder isto, fizesse esta ponte com a realidade portuguesa também, que por vezes não tem, como vimos, tem esta clivagem. Sim, é uma excelente questão. No caso da PwC, se calhar é um exemplo um bocadinho à parte nessa vertente, porque aquilo que nós temos para o território português, temos para Cabo Verde e temos para Angola, ou seja, vamos imaginar o apoio psicológico, nós temos para todos os territórios. Os eventos que nós lançamos, o apoio, mindfulness, as aulas de yoga, as sessões de yoga, tudo mais, é para todos os territórios. Agora, eu compreendo a questão de que, quando nós olhamos, por exemplo, para um país como Angola, aquilo que são os principais desafios é perceber, olharmos para aquela realidade e será que, se calhar começando, as redes de internet se funcionam bem, por exemplo, se calhar hoje em dia já começamos a ver as pessoas a trabalharem remotamente porque é possível manter as redes e o acesso à internet de uma forma estável. Mas há coisa de alguns anos, não é preciso ir se calhar muito longe, se calhar 3 anos, 4 anos, isso não era uma realidade, era impossível ou era muito difícil as pessoas estarem a trabalhar remotamente, por exemplo, em Luanda. Hoje em dia as coisas são diferentes. Existiu uma evolução também das próprias infraestruturas em Angola, obviamente que não sendo, ainda existindo um caminho grande a percorrer, hoje em dia existem locais em Luanda que são novos centros urbanos, vamos chamar-lhe assim, com alguma densidade populacional, onde as infraestruturas de comunicações funcionam bem. Agora, quando nós olhamos para a questão da tecnologia, se calhar o primeiro embate é como é que o mercado que tem uma inflação enorme, como é que, por exemplo, os telemóveis chegam lá, quais são os valores, como é que é lá o preço das comunicações e tudo mais. E aquilo que acontece muito em Angola é haver
alguma dificuldade em aceder aos equipamentos, porque são valores muito elevados, e o crédito ao consumo não é o mesmo como existe, por exemplo, num país como Portugal. E não me querendo desviar muito do tema, mas a questão é, hoje em dia, em Angola, em Cabo Verde, as coisas começam a ser mais normais e é possível ver pessoas que trabalham em empresas como a PwC terem acesso a todas as tecnologias, a todos esses gadgets por aí fora. Agora, a maioria da população não, obviamente. Ou seja, a maioria da população possivelmente tem dificuldades, não vai ter um smartphone, por exemplo, que lhe permite ter acesso a essa informação. Eu posso-vos dizer que ainda há pouco tempo uma das questões que nos preocupava era a questão da vacinação. Por exemplo, como é que estava a decorrer em Angola, mais concretamente em Luanda, e havia muita contra-informação, ou seja, aquilo que nós falávamos aqui das fake news e por aí fora, aquilo tem um impacto grande, por exemplo, na questão da vacinação. Muitas mulheres jovens com receio de serem vacinadas porque podiam ter problemas de infertilidade, por exemplo, é uma das causas para haver uma fraca adesão à vacinação, o que nos leva aqui a algo que nós já falámos, e se calhar agora para ir um bocadinho para voltar para Portugal, que é tudo isto que nós estamos aqui a falar, a questão do well-being, a questão da tecnologia, a questão das oportunidades, a questão das ferramentas, a questão das atividades, tudo gira em torno de um aspecto muito importante, que é a informação. A informação é essencial para que nós possamos tomar decisões conscientes. E muitas das vezes aquilo que falta é ou temos acesso a muita informação e não sabemos escolher, ou porque não temos tempo para escolher da melhor forma a informação. Se calhar nós precisamos de ajuda nessa perspectiva, ou seja, como é que nós chegamos à informação que nos ajuda a ter esse discernimento e esse bom senso para não estarmos dependentes das notificações. Por exemplo, eu posso-vos dizer, o meu telemóvel, a partir das 19, as notificações estão lá, mas mas por uma razão muito simples, porque se calhar eu tenho a noção que o meu cérebro, sempre que existe uma vibração no meu telemóvel, liberta dopamina e que automaticamente isso cria uma sensação no meu corpo que, em última instância, causa adição. Ou seja, eu posso ficar viciado em notificações, por mais que isto possa parecer, mas é verdade. Por isso, eu acho que todos nós temos de ter essa capacidade para perceber que a tecnologia está ao nosso dispor. Todos nós temos essa possibilidade, se calhar, à mão de semear, como todos nós temos relógios que nos medem pulsação, que medem os passos por aí fora. Agora, como é que nós utilizamos isso? Essa é a questão. E aqui já foram faladas várias formas de obter acesso, se calhar, a informação mais interessante e mais validada, mas o que é verdade é que eu, como ser humano, também tenho que procurar estar informado. Obviamente que as organizações têm um papel importante e uma responsabilidade grande nesse objetivo, que é informar as pessoas de uma forma correta, garantir que as pessoas têm acesso à informação correta, e obviamente depois cabe-me a mim, enquanto ser humano, tomar as minhas decisões para aquilo que é importante para mim. Eu acho que aquilo que foi dito aqui, que é a possibilidade das pessoas escolherem, para mim é o mais importante. É eu ter a capacidade de perceber que para mim as notificações não funcionam, para a pessoa ao meu lado funcionam perfeitamente, porque só assim é que vai ter o awareness de que tem que fazer algo, e se calhar para outra pessoa não funciona de todo e só quer estar livre da tecnologia e sair e ir para o campo e correr e por aí fora. E eu dou-vos dois exemplos disto, para passar a palavra, que eu sei que também já estamos perto de terminar o tempo. Que é meu, que eu há coisa de uns meses com um vizinho começámos a andar de bicicleta. Eu vou partilhar aqui abertamente. Começámos a andar de bicicleta, eu preciso, e então de ganhar alguma forma física, e então arranjei essa forma de um desporto que eu tivesse interesse, por um lado, que me permitisse estar ao ar livre, por outro, e que tivesse aqui uma progressão ao meu ritmo. Okay? Isso para mim era importante. E o andar de bicicleta é uma das coisas que permite isso. Ou seja, vamos ao nosso ritmo, podemos esforçar ou esforçar menos e estamos em contato com a natureza. E comecei a utilizar algumas aplicações.
Okay? Eu comecei a utilizar algumas aplicações para medir a pulsação, para perceber as calorias, para ver a distância, para ver qual era a evolução. O que é verdade é que aquilo que eu tenho utilizado me ajuda a mim. Porquê? Porque eu consigo perceber que tenho estado a fazer uma evolução do ponto de vista de capacidade cardíaca, consigo ter a noção de que, se calhar, há alguns momentos em que eu tenho que fazer algumas pausas porque tenho que parar por causa do nível de pulsação, e isso é algo que me ajuda, enquanto ser humano, a conseguir concretizar um objetivo, que é fazer desporto de uma forma saudável. Obviamente que se eu ficar preso somente à questão das aplicações, eu se calhar não vou tirar o proveito daquilo que é o fazer desporto. Por isso é que é muito importante que eu tenha essa capacidade que, ok, eu meto a aplicação a funcionar, se calhar ponho um alerta no caso das pulsações, e o resto depois vejo só mais para eu ter uma noção daquilo que é o final do meu resultado. Pronto, isto aqui para vos dar um exemplo de que até na nossa vida pessoal, quando nós estabelecemos objetivos, é importante que nós não fiquemos obcecados com as coisas e aproveitemos. É aquilo que estavas a dizer há pouco, que é, temos que usufruir daquilo que é o momento, e aquele momento faz com que eu não pense noutras coisas, que eventualmente esteja entretido. E isso leva-nos aqui a um segundo tema, que é a questão do desligar, que muitas vezes é descurado pelas pessoas, por todos nós, que é aquilo que nós chamamos o recovery. E o recovery, que é muito diferente de dormir, okay? Ou de estar em frente a uma televisão, olhar para a televisão somente. O recovery é algo que faz com que o nosso cérebro consiga desligar e consiga abstrair-se e descansar realmente. E isso faz toda a diferença. Muitas das vezes nós temos uma alimentação saudável, temos a prática de desporto, conseguimos equilibrar até a nossa vida, mas estamos a roubar tempo àquilo que é o recovery, ou descanso, ou verdadeiro descanso. Passa, obviamente, também por descansar e dormir, mas por garantir que temos alguns momentos em que o nosso cérebro desconecta daquilo que são as nossas preocupações e garante que regenera, obviamente, aquilo que é o nosso dia-a-dia. Pronto, isto aqui só para vos dar também esta nota, que eu acho que é muito, muito importante, que quando nós olhamos para a questão do desconectar, nós também temos um papel importante na nossa vida de fazermos esse desconectar, e as organizações. Por exemplo, há pouco falava-se dos e-mails à meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã. Assim, hoje em dia já existem ferramentas nos nossos e-mails que permitem, quem quer trabalhar, porque também há pessoas que preferem trabalhar à noite, há pessoas que preferem trabalhar em horários desconexos, e agora com a questão da pandemia isso acontece cada vez mais, mas tentar fazer, por exemplo, um snooze e programar o envio para as 9 da manhã, e resolvemos o problema. Quem está a trabalhar e despacha o e-mail, e quem está a receber não fica com ansiedade, porque recebe um e-mail à 1 da manhã com um pedido de uma informação e automaticamente quebra ali um ciclo de descanso e fica ansioso e fica com algumas, se calhar eventualmente até fica com alguns anticorpos com a organização a que pertence, não é? E que é tudo aquilo que nós não queremos. Pronto, estes são alguns exemplos daquilo que nós podemos fazer também para esta questão da desconexão, mas parte também muito de nós, enquanto seres individuais, esta capacidade de tomarmos decisões, procurarmos informação e de procurarmos aquilo que realmente é melhor para nós. Muito obrigado. Nuno, eu extraio aqui, passando já, que também já passamos aqui 5 minutinhos o tempo, mas deixo o Carlos, como o Carlos tem esta experiência muito vasta e agora liderando também a Fundação José Neves, eu tiro aqui 5 palavras, que é o equilíbrio, a capacitação pessoal e organizacional, que também falámos ontem, para escolhermos, não é? Sabermos escolher, antes de mais, que vem da literacia, e, como o Afonso dizia, ter essa flexibilidade de escolha. Mas com a flexibilidade, não é? Como até um famoso super-herói dizia, com grande poder vem grande responsabilidade, e temos de ter a responsabilidade individual de escolher bem. Eu neste âmbito, e para finalizarmos também, Carlos, perguntava isso, quer para a 29K, que acho que é um excelente exemplo, e outras a Brighter Future também, quer dizer, Brighter Future sendo um programa, mas para a 29K especificamente, e para os vários exemplos que falámos hoje e outros tantos que existem que podemos usar, recomendações que o Carlos faria, quer para decisores, quer para colaboradores, ou seja, um bocadinho para a organização e para o colaborador individualmente a poder fazer estas escolhas mais acertadas. Bom, recomendações são sempre coisas muito complicadas e, em particular, de serem generalizáveis. Eu acho que partia do ponto em que nós não podemos assumir, enquanto sociedade, que estes já são temas que são tratados no dia-a-dia. Não são.
Nós estamos aqui a falar de um nicho de pessoas que já têm esta preocupação e de um nicho de empresas que felizmente já têm estas preocupações e querem implementar estas políticas por diversas ordens de razão, seja pela causa em si mesmo da responsabilidade social, da responsabilidade com os seus colaboradores, seja como mecanismos de retenção e de atração de talento, e isto não é desligado seguramente disto, aliás, nós estamos, e por causa da pandemia, a viver um momento de grande escassez e de grande mudança nos perfis de talento. Provavelmente têm esta noção, mas nos Estados Unidos, entre abril e setembro deste ano, 12 milhões de pessoas despediram-se. E despediram-se uma grande parte delas sem ter um emprego definido para onde é que ia. Obviamente que estão num mercado de trabalho muito mais flexível e, portanto, assumem que num mês ou em 15 dias conseguem arranjar outra profissão. Mas isto são aquilo que nós ainda não percebemos e, portanto, aqui vai uma recomendação, que é o enorme impacto na saúde mental e do bem-estar de todos nós, sem exceção, que a pandemia teve. Portanto, nós, enquanto portugueses, provavelmente as pessoas que falam disto todos os dias apercebem-se e tentamos lutar contra isto, mas o cidadão comum não percebeu, não tem esta percepção. E, portanto, eu acho que se nós não partirmos desta perspectiva de que isto não é um tema, e daí a Fundação entrar nisto, não é que não haja 20 e tal mil aplicações, não é esse, existem, e que não haja algumas que fazem um bom trabalho, mas nós achamos que a nossa ambição, grosso modo, é podermos chegar a 1 milhão de portugueses. Portanto, é isso, e, portanto, podermos fazer com que eles falem e tomem awareness destes temas e desta necessidade, seja da perspectiva da educação, seja do desenvolvimento pessoal. E, portanto, eu acho que dentro das organizações, este é o ponto número 1, é fazer aquilo que o Nuno estava a dizer, que é, eu provavelmente, e o Nuno e os que estamos aqui, se calhar nesta sala, porque já nos preocupamos com este tema, temos noção do dano que as notificações nos podem causar. A maior parte das pessoas não tem isto. E eu posso dizer, eu próprio tenho noção do dano e não consigo lidar bem, apesar dos telefones terem todas essas capacidades que aqui falamos. E de eu saber que isto me causa o tal efeito de ansiedade e por aí adiante, e que todos os dias tenho a minha mulher a dizer: tens demasiadas notificações, porque recebes as notícias de não sei quantos sítios, mais isto e aquilo, e é verdade. Mas nós, ou seja, o awareness, o reconhecimento do problema é o ponto número 1. E depois a ação. E eu acho que nós ainda estamos na fase em que temos que reconhecer para depois podermos agir. E, portanto, eu acho que as organizações mais avançadas a este nível estão já a implementar, como a PwC, muitas e várias outras, eu dizia muitas, se calhar, mas a começar a implementar este tipo de programas. É uma causa muito nobre, mas temos que perceber que as pessoas têm que fazer isto. Por outro lado, a tecnologia é de facto aquilo que nos permite escalar. Ou seja, é impossível nós pensarmos lançar um programa com uma ambição de chegar a 1 milhão de pessoas num país que tem 10 milhões, se não usarmos a tecnologia. Portanto, este equilíbrio é que eu acho que é o grande desafio que temos pela frente. Também percebendo que há aqui diferentes gerações com diferentes perspectivas sobre o tema. Portanto, uma geração, se calhar, mais, acho que já estamos todos um bocadinho mais para uma geração aqui neste lado, em que a tecnologia é algo que nós abraçamos, não nascemos com ela, mas abraçamos e faz parte do nosso dia-a-dia. Temos uma outra geração em que a tecnologia já nasceu com ela e, portanto, estas coisas são normais portanto, e não vão ser piores nem melhores que nós, vão ser apenas diferentes, porque nós fomos diferentes das gerações que nos antecederam. E, portanto, temos que levar tudo isto em consideração e perceber que, efetivamente, isto não são, por um lado, temas fáceis. Portanto, a questão da validação científica para nós é central, até porque grande parte destes temas em Portugal, e uma das razões, muitas vezes, das reações negativas que existem a estes temas da saúde mental, e isso tem também a ver com levarmos isto, se calhar, em alguns casos, demasiado para o lado espiritual ou religioso, noutros lados para lados, para tipos de coisas de coaching, em que está uma pessoa que efetivamente está ali quase num burnout e alguém lhe diz: acredita que vais conseguir, e, portanto, o que é que vai acontecer a essa pessoa? Não será seguramente uma boa coisa, e, portanto, nós temos de ter também algum cuidado com estes instrumentos e estas ferramentas e perceber aquilo que se aplica a cada um dos casos. Portanto, eu de recomendações, a única que faria é efetivamente esta. Temos aqui uma ferramenta validada cientificamente, o 29KFJN, gratuita, pretende ter um impacto nos portugueses, ajudar a criar reconhecimento sobre o problema. Se nós ajudarmos alguns portugueses, e queríamos ajudar muitos a terem reconhecimento e a poderem usar a ferramenta para poderem melhorar o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, e a seguir, se calhar, irem procurar apoio mais profissional, e isso já seria um ganho muito positivo daquilo que estamos a fazer, e portanto, é esse o objetivo da Fundação. Dou também nota de que nós lançamos agora uma espécie de uns pequeninos guias. Já agora, nós estamos num país que lê muito pouco, portanto não vale a pena fazermos livros, porque vão ser lidos por quem os escreveu
e provavelmente pelos conselhos de fundadores das fundações. E, portanto, aquilo que decidimos foi fazer uma ferramenta no digital. Sabemos que algumas pessoas não vão usar porque estão no digital, muito simples, de guias. Um deles foi um que fizemos agora para guias para jovens e pais, como escolher o que estudar e, portanto, desmistificar e desdramatizar as dificuldades que muitas vezes são os pais que criam nos miúdos quando vão entrar para a universidade. E, portanto, que hoje estudar e escolher o que estudar já não determina o nosso futuro, ajuda a criar uma plataforma sobre a qual eu depois vou desenvolver com a educação ao longo da vida o meu futuro, queira o eu e tenha a capacidade de o definir. E vamos lançar também 2 guias, um agora sobre educação ao longo da vida, e, portanto, para pessoas que estão no mercado de trabalho, poderem perceber porque é que isto é importante, porque é que estamos num país em que estas coisas se falam pouco, que as empresas... O well-being também é tratar da formação e das competências dos seus colaboradores e, portanto, ter isto nestas políticas é importante. E vamos depois lançar neste tema específico 2 guias. Um para pessoas sobre desenvolvimento pessoal, precisamente para tentarmos explicar porque é que isto é importante. E, portanto, isto será no próximo ano. E o outro vai ser para empresas, precisamente nesta ótica de vermos casos de coisas que estão a acontecer como a PwC, como a Farfetch e outras em Portugal, que já estão por estes programas, e dar o exemplo para outras empresas que ainda não chegaram a esta realidade e que percebam de uma forma simples, muito curta, o que é que isto pode fazer, que benefícios é que tem e que exemplos é que já existem. Portanto, deixar a recomendação é: descarreguem o 29KPFJN, experimentem. Os conteúdos estão em português, não só o texto, as meditações, os vídeos, tudo isso. E já agora enviem-nos feedback, que isso é o mais importante no fim do dia, é se isto tem efeito ou não tem. E depois o último tema é empresas que achem que isto é interessante para promoverem junto dos seus colaboradores, também venham conversar connosco, temos todo o gosto em a ferramenta, podem fazê-la a qualquer momento, nós temos alguns instrumentos já para ajudar esse onboarding. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Agradecer também aqui todos, que realmente acho que tivemos aqui excelentes exemplos, não é? Da digitalização da saúde física, do desporto e também da atividade. 2 exemplos de saúde mental excelentes e um exemplo de boas práticas organizacionais, que é o que queremos. Acho que ainda estamos, e é o objetivo deste evento, é na fase da awareness. Portanto, eu o que extraio também desta mesa é realmente, voltamos um bocadinho ao mote do exemplo, do evento. É irónico como numa mesa de digitalização o que eu mais extraio é humaniza-te, realmente, do bem-estar individual ao sucesso das empresas, é o que é mais importante. Evoluímos do Homo sapiens, já somos quase o Homo digitalis, mas não deixamos de ser humanos, e é isso importante, é também capacitar-nos e responsabilizar-nos. Muito obrigado a todos por esta presença, peço também uma salva de palmas aqui em sala para todos eles. Muito obrigado. Vou convidar-vos a também saírem juntamente comigo para, já que um bocadinho atrasados, mas não há problema nenhum, porque também temos a seguir um coffee break para podermos todos fazer uma breve pausa.